Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 26 de junho de 2024 e de ontem para hoje algumas notícias interessantes aí sobre dividendos que foram anunciados, também sobre pagamentos de dividendos e outras miúdas que normalmente nos ajudam na construção das nossas ideias a respeito de como está a nossa bolsa e, por conseguinte, nós vamos ter, a partir daí, uma melhor oportunidade para as nossas tomadas de decisão. Ainda é muito cedo, agora são 10h22 da manhã, e veja que o Ibovespa aqui, ele está a 121.800 pontos aproximadamente, caindo 0,37, mas ele também já teve a 122.331 pontos. Com esse andamento, eu estou muito de olho, principalmente em Banco do Brasil. Eu já tenho ordem no VAC. Nesse momento, Banco do Brasil está cotado a R$ 26,60 e também eu tenho acompanhado as ações do IRB e o movimento que ela vem fazendo. Atualmente o IRB está aqui a R$ 31,46, caindo 0,76%. E também tenho olhado muito para a Taesa, agora está a R$ 11,19, principalmente se a Taesa estiver abaixo dos R$ 11. E Taesa cai aqui, é a ação ordinária, 0,71%. A bolsa está fazendo esse movimento, né? Ela veio e desceu bastante. Veja que eu acabei marcando duas linhas, né? Uma de resistência aqui em cima, uma de suporte aqui embaixo, essas duas linhas amarelas. E a bolsa subiu, bateu na linha de resistência e está fazendo um movimento aqui de volta. Ela se aproximou dessa linha verde, que é a linha da média móvel dos últimos 31 dias, e é um indicativo, assim, aquilo que eu sempre falo, né, o retorno à média. Ela não consegue ficar separada, como a gente mostrou aqui, por muito tempo. Ela precisa voltar, fazer o regresso à média. Aconteceu, agora vamos olhar se esse é um regresso que vai trazer ela mais para próximo da nossa linha de base, ali, a nossa linha de suporte, e acontecendo isso significa que está confirmando, né, o movimento andando na direção para baixo, ou seja, está em queda a nossa Bolsa de Valores. Não que isso seja significativo nas nossas análises que a gente faz para o mercado, simplesmente são indicativos, é uma coisa bastante secundária. A gente olha, faz essa interpretação, mas não foca nisso. Eu acho que o mais importante são essas informações que nós trazemos. Lembrando que no método que nós utilizamos aqui no canal, nós damos muita importância para o cenário, depois olhamos o projeto das empresas e assim vamos lá e confirmamos através dos indicadores fundamentalistas, que é aquela tabela de indicadores. Talvez eu mostre uma daqui a um pouco mais. Mas, olhando aqui, ó, para as informações relevantes, que é o que está no início do vídeo, com relação a proventos, anunciados proventos com data de pagamento, a Porto Seguro ela emitiu um aviso aos seus acionistas. E esse aviso aos seus acionistas, ele é do dia 25 de junho, portanto, ele é do dia de ontem. Saiu ontem à tarde, e como sempre faço, né, eu vou colhendo as informações do fechamento, e assim eu faço uma compilação daquilo que eu vi como relevante e daquilo que como relevante eu acabo construindo o vídeo no dia seguinte. Das notícias de ontem para hoje eram notícias insonsas, notícias que não eram com alguma relevância que poderiam impactar. Que é mais ou menos o que a gente está vendo ali, o Ibovespa sinalizando um andar de lado. Mas a Porto Seguro ela acabou fazendo uma reunião do seu conselho de administrativo e aprovou, portanto, na data de ontem mesmo, né, ainda ad referendo, ou seja, sempre que aparece o ad referendo, significa que ainda vai passar pela Assembleia Geral Ordinária, às vezes numa extraordinária, que é uma declaração de juros sobre o capital próprio. E a Porto Seguro ela anunciou aqui, então, 204 milhões a serem pagos. O valor bruto, esse aqui é o valor bruto, ainda precisa incidir imposto de renda, que fica retido na fonte, que são esses 15% que estão aqui. O valor bruto por ação vai dar aqui na ordem de 31, quase 32 centavos. O crédito correspondente a esse JCP, aqui você não pode confundir,
mas o crédito correspondente a esse JCP será efetuado contabilmente em valores líquidos no dia 28 de junho de 2024. Portanto, eles vão fechar o trimestre já com esse valor separado, né, computado de forma contábil. O pagamento é algo que se vai ver, ou seja, o efeito caixa vai acontecer depois. Isso porque eles estão usando aí um regime de competência. E o que vai refletir no caixa só vai acontecer depois da Assembleia Geral Ordinária. E a data base, ou seja, para você ter direito a receber esses proventos, será justamente na data do dia 28 de junho. Então ele já chama essa data, né? Composição acionária, final dessa data. Qual data? 28 de junho. Então até aqui você pode comprar ação até o fechamento do mercado, possuir ação nesse dia, de forma que você faça jus a receber esses quase 32 centavos por ação. Os valores de JCP são preliminarmente e poderão sofrer variação até a data de corte, até o dia 28, em decorrência do programa de recompra de ações da Porto. Então eu citei isso porque está dentro desse programa. Se comprar ação na quantidade que foi anunciada, em maior quantidade, evidentemente que vai aumentar o valor desse provento. Mas se isso acontecer, hoje é dia 26, só tem 2 dias pela frente. A data do pagamento, que é o que interessa de fato, será definida pela administração e aprovada na Assembleia Geral Ordinária da companhia, que aprovará as contas do exercício de 2024. Isso aqui normalmente acontece no exercício seguinte. Então, é como se você comprasse ação com uma data de corte, ou seja, fazendo jus, mas onde o pagamento só vai ocorrer no exercício seguinte, ou seja, só no ano que vem. A vantagem aqui para Porto, né, evidentemente, é que desta forma, né, reduz o pagamento de imposto e aumenta o espectro do seu lucro líquido. Aliás, faz bom tempo que eu não olho para Porto Seguro, mas eu acredito que eu vou fazer uma análise dela com os resultados agora do segundo trimestre. Mas quem também passou um aviso aos acionistas foi a CPFL Energia, passou esse aviso aos acionistas. Ele já é um pouco mais antigo. Esse aviso aqui, ó, é do dia 26 de abril de 2024. Na verdade, ele é bem mais antigo. E o que acontece aqui? Lá atrás, por decorrência da Assembleia Geral Ordinária, foi definido um montante a ser pago a título de dividendos de 3 bilhões 173 milhões aproximadamente, o que daria por ação aqui R$ 2,75. E o pagamento seria feito, né, até o dia 31 de dezembro de 2024, ou seja, até o final do ano. E quem faria jus a receber? Quem tivesse as ações no dia da Assembleia, ou seja, lá atrás, no dia 26 de abril de 2024. E às vezes isso sai essa notícia, as pessoas olham nas mídias e podem eventualmente, de forma desavisada, acharem que podem ter direito a receber esses proventos, acabam comprando a ação sobe e no fim acabam se decepcionando por não receber os proventos. Então, veja, o que está sendo anunciado recentemente da CPFL Energia já foi estabelecida a data de corte lá atrás. Se você comprar a ação hoje, não fará jus a receber proventos da CPFL Energia. E por que eu estou dizendo isso? Porque saiu esse aviso aos acionistas. E esse aviso aos acionistas ele é mais recente. Eu olhei na mídia, a forma como estava sendo divulgado, na mídia especializada, que era elétricas pagam valores bilionários. Então sai assim a reportagem, às vezes o investidor um pouco mais desavisado acaba por comprar as ações. Mas o que acontece, eu já devia ter feito esse vídeo casado ou no vídeo de ontem, porque ontem eu falei de outras elétricas que já estavam na ordem dos milhões. Se você vai somando todas as elétricas, por exemplo, a Taesa ela vai pagar amanhã proventos, vai chegar na ordem dos bilhões. Então, neste caso aqui, o que a CPFL Energia está dizendo é que ela vai pagar 430 milhões no dia 28 de junho. Mas
isto só faz parte de uma sequência de pagamentos, daqueles 3 bilhões que nós vimos agora há pouco, um pouco mais, né? Então, o que acontece aqui? Que o primeiro pagamento ele ocorreu no dia 13 de maio e a CPFL Energia pagou 1 bilhão e 380 milhões. Agora ela só está anunciando o segundo pagamento, um pouco mais módico, 430 milhões, e vai pagar aqui 37 centavos aproximadamente por ação. Lembrando que aqui é a título de dividendos, então não tem imposto retido na fonte. E ainda falta o valor remanescente a ser pago até 31 de 12, na ordem de 1 bilhão 363 milhões, que vai dar R$ 1,18 por ação. E aqui é interessante porque esse valor pode ser ainda diluído ao longo de todo o segundo semestre. Mas tem um detalhe aqui que eu quero chamar a atenção. Porque eu quero mostrar o quão complicado é fazer uma projeção. Porque a gente faz aqui uma projeção para o ano que é baseado no juro real da nossa economia, que incide sobre os resultados do exercício seguinte. Mas se você for ver o que a CPFL Energia ela está fazendo, e ela tem tendência a continuar fazendo desse jeito. Ela espera o encerramento do exercício. E aí, ela, quando da Assembleia Geral Ordinária, por conta da apresentação dos resultados, ela vai destina o valor para ser pago em proventos ao longo de todo o exercício. Mas veja que ele é relativo ao exercício anterior. Então, na verdade, seria como se nós olhássemos para este resultado aqui, de lucro líquido. E a projeção, por padrão, a gente faz dentro do próprio exercício, porque tem muitas empresas que fazem pagamento de dividendos intercalares. Então aqui, a gente pode, na verdade, considerar que esse aqui seria um valor a ser estimado pro exercício seguinte, e não para esse exercício. Eu só estou dizendo isso porque dentro das projeções a gente precisa levar em consideração qual é a cultura da companhia em termos de destinação do seu resultado. Onde a conclusão é que a gente fique bem atento, porque pode ser que no exercício que vem, com base no que a CPFL Energia apresentou até agora, é possível que no ano que vem tenha proventos bastante interessantes aí. Agora voltando aqui para a Auren, indo para a Auren, ela emitiu esse fato relevante. Esse fato relevante saiu no fechamento do dia de ontem, saiu ontem de tarde, está circulando, é uma das miúdas, né, que a gente mencionou no início do vídeo, e o que está acontecendo aqui é uma troca dentro da sua administração. Então ela vem comunicar aqui aos acionistas que em reunião que foi realizada ainda no dia de ontem, teve alterações aqui dentro do Conselho de Administração, onde foi deliberado o seguinte: o cargo e a função do senhor Mário Bertossini, ele foi colocado para o cargo de diretor estatutário responsável pela vice-presidência de clientes e comercialização, a partir do início do semestre que vem. Teve a eleição do senhor Matheus Gomes Freitas para o cargo de vice-presidente de finanças e diretor estatutário, a partir também do início do semestre que vem. E teve o pedido de renúncia do seu Matheus Gomes. Então ele sai do cargo de presidente do Conselho de Administração. E também teve a eleição do senhor João Henrique Batista, que substitui o seu Matheus no cargo de presidente do Conselho. Então, o que aconteceu foi esse rodízio, uma miúda dentro da Auren. A Auren que nós estamos de olho, porque na verdade nós estamos naquele processo onde as nossas ações da S Brasil vão ser incorporadas na Auren, naquela proporção, né? 10% vem em recurso financeiro, 90% convertido em ação, nós já explicamos em vídeos anteriores. Outra miúda é com relação à Taesa, que emitiu esse comunicado ao mercado. Por que eu vi ele sendo um comunicado bastante interessante aqui, pelo menos do meu ponto de vista? Ele é do dia de ontem também. E o que vai acontecer? Hoje, como eu disse, né, dia 26, mas eles estão trazendo ao mercado que o diretor-presidente
que é também diretor financeiro e de relações com investidores. Tá interessante, né? Mas o senhor gerente executivo de relações com investidores deve estar ali para dar uma assessoria. Eles vão participar de um podcast aqui da Genial Analisa. E vai acontecer amanhã, dia 27 de junho, às 19 horas. E o que eu acho interessante aqui? É que são feitas perguntas no meio dessa história. Sempre tem uma colocaçãozinha interessante que às vezes faz com que a gente compreenda melhor o projeto da companhia, ver se ele está alinhado com o cenário e se isso está de fato refletindo nos indicadores fundamentalistas. Nós vamos, com certeza, tentar, dentro do possível, né, acompanhar esse podcast, porque a Taísa faz parte da carteira do canal. E tem um detalhe, muitas vezes é nesses encontros que a gente retira informações muito mais significativas do que, por exemplo, na apresentação dos resultados trimestrais ou no resultado do fechamento do exercício. Outra informação da Taísa, essa é uma informação um pouco mais antiga, vem através aqui de um comunicado ao mercado. Eu só não tinha conseguido encaixar ainda numa apresentação, mas ela é de 2 dias atrás, do dia 24 de junho, só para a gente não perder a questão do projeto, porque provavelmente isso aqui também vai ser debatido amanhã nesse podcast. Mas o que acontece é que o IBAMA concedeu a licença para a instalação, chamada de LI, das subestações de Açailândia e Dom Eliseu. E aqui está dentro da concessão Tangará. E essa é uma concessão vencida no segundo leilão de 2022 e ela traz uma RAP para a Taísa aqui de 104 milhões, bastante interessante, principalmente quando a gente olha a Alupar participando de licitações, né, fora do Brasil, no Chile, no Peru. Claro que lá está em dólares, mas veja como os valores que eles estão recebendo pelas participações lá fora estão muito parecidos com aqueles aqui do Brasil. Mas esse empreendimento ele é localizado, aliás, entre os estados do Maranhão e Pará. E o que você não vai ver nas reportagens que circulam na mídia especializada é exatamente isso, porque mostra aqui no mapa onde estão localizadas as linhas de transmissão. Então aqui está o estado do Maranhão, está aqui só no Maranhão, e aqui está entre os dois, aqui Maranhão e Pará. E por fim, outra miúda interessante da Taísa veio através de um aviso aos debenturistas. Essa aqui sim, essa aqui é bem mais antiga, ela é dia 14 de junho, a gente não conseguiu encaixar ainda. Mas eu achei interessante é que com relação à 8ª emissão de debêntures, a gente sabe que a Taísa está bastante alavancada, então ela veio anunciar o pagamento. Então está pagando seus juros aqui. Juros tudo bem. Mas interessante é essa amortização, que é sempre um caminho de redução da dívida bruta da companhia, também a dívida líquida, que depende muito do que a companhia tem em caixa, mas tem um abatimento aqui de 11 bilhões e 460 milhões aproximadamente. Informações todas, a meu ver, que são interessantes justamente para a gente ver como essas companhias estão andando. Isso está bem fora das notícias que são divulgadas. Veja que tem um cunho aqui bem mais técnico, né, na hora que a gente olha, porque tudo isso vai compondo como as empresas se comportam perante si mesmas, perante o mercado, e a gente avalia aquele alinhamento, né, de cenário, projeto da empresa, no caso da Taísa, a gente viu agora há pouco, e também os seus dados fundamentalistas, como a gente viu da CPFL Energia, mostrando aí que pelo menos dentro desse contexto, para essas empresas, existe uma estabilidade. Uma coisa que me chamou a atenção, pelo menos até agora, nem a BB Seguridade, nem a Caixa Seguridade divulgaram os seus dados mensais, aquele relatório mensal. Tem alguma coisa acontecendo aí. E o IRB a gente viu, né? Tá lá embaixo. Também ele normalmente divulga depois, lá pelo dia 20. E como esses dados não vieram até agora, me coloca uma pulga atrás da orelha. Mas a observar. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Me despeço de você, espero que você tenha gostado. E me despeço desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.